Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática e hoje o tema é sofrimento. O tema de hoje está muito interessante e é muito importante porque todos nós passamos por algum sofrimento, seja atualmente, seja no passado. E futuramente também a gente vai passar algumas perrengas também que a gente tem que estar enfrentando, né? Porque a vida é essa. Nós temos aí bastante questões a tratar, né? Então, com certeza o sofrimento vai aparecer em algum momento dessa vida. Então a gente precisa estar bem ciente, compreender bem como funciona, quais são os mecanismos que regem o sofrimento e também o que a gente pode fazer para poder sofrer menos, ter menor sofrimento. E hoje contamos novamente com o querido irmão Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui, né? E esse tema é muito importante que nós o compreendamos muito bem, porque a gente precisa se esclarecer quanto ao sofrimento para a gente parar de se rebelar, né, contra ele. Então, é um tema interessante. Exatamente, né, Lara? É um tema que faz parte das nossas vidas, né? Mais do que a gente imagina, né? Pessoal, hoje então eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você compartilhe, que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender por que a gente sofre, quais são as causas do sofrimento. Por que que o sofrimento é algo quase que rotineiro na nossa vida, né? Vem em períodos na nossa vida. Por que que isso acontece? Será que nós temos culpa? Será que é culpa de terceiros? Então, o programa de hoje vai esclarecer todas essas questões. Está muito interessante. Eu recomendo que você participe, né? Comentando, deixando seu like. Também divulgando. Como falei, divulgue, compartilhe, é muito importante. E, Lara, o que você pode falar sobre o sofrimento para nós? Pois é. Ô, Jefferson, antes eu queria só falar, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, né, Jefferson, sobre algum tema, deixa aí nos comentários que a gente responde, né? Pode deixar aí que a gente, naquilo que a gente puder responder, a gente responde. Se a gente não souber, nós vamos procurar saber, né, para trazer resposta aí para vocês. Então, ficou na dúvida aí, não fica na dúvida, não. Bota aí nos comentários que a gente, né, faz o possível para esclarecer. Bom, mas vamos falar de sofrimento, né? Emmanuel disse que todo sofrimento instrui, e é verdade, né? O sofrimento é uma ferramenta de instrução para o espírito, né? É, recomendo que vocês assistam um programa anterior sobre dor, né? Para a gente, porque nós estamos aí numa sequência, né? Dor, sofrimento, porque dor e sofrimento não são coisas iguais, né? A dor, ela é, a gente pode falar que ela é essa sensação desagradável, né, penosa, que a gente tem, né, às vezes resultado de uma enfermidade, de um ferimento, alguma coisa funcionando errada ali no nosso corpo, né? Mas a dor também pode ser a tristeza, a mágoa, né? Agora, o sofrimento, gente, o sofrimento é um pouquinho diferente, né? O sofrimento é quando a gente se prende à dor mais do que o necessário, né? E o sofrimento, assim como a dor, ele também pode ser físico, pode ser moral, né? Mas quando a gente enfrenta a dor com resignação, né? Aquele episódio de aflição, aquele obstáculo na nossa vida, com resignação, com coragem, a gente não vai entrar no sofrimento, né? Então a gente pode até dizer assim, olha, a dor é fisiológica, o sofrimento é psicológico, moral mesmo, né? Sofrimento é um conceito muito mais abrangente e mais complexo do que a dor, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de doença, né, o sentimento de angústia, de vulnerabilidade, de perda de controle, ameaça aquela integridade psíquica nossa, isso é sofrimento, né? Isso é o sofrimento que a doença traz, né? A doença vai trazer a dor, inevitavelmente, né? Mas o sofrimento é isto que eu sinto, né? Essa vulnerabilidade, essa angústia, né? Essa perda de controle sobre nós mesmos. Isso é sofrimento. Pode existir dor sem sofrimento? Pode, né? Ai, machuquei o dedo. Pô, arrumei ali o dedo, acabou. Você não tem mais dor, né? Você não sofre por aquilo. A dor pode até estar ali te incomodando, mas você não liga para ela, você não se apega a ela, então ela não vira sofrimento, né? E pode existir sofrimento sem dor. Você não precisa sentir a dor para sofrer,
né? O sofrimento ele é mais vasto porque ele é existencial, né? Ele inclui as nossas dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais da criatura humana, né? A dor ela influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. É uma via ali muito interligada entre dor e sofrimento. Não é à toa que nós muitas vezes, né, Jefferson, confundimos dor com sofrimento, né? A dor é aquele alerta da sobremesa, não, desculpa, gente, da natureza, né? É aquele despertador, né? Aquele despertador que fala assim, opa, tem um trem errado aí, começa a tocar, né? A dor, ela anuncia, né, algum mal que está acontecendo ali, alguma coisa que a gente precisa enfrentar. Se não fosse a dor, a gente já disse isso no outro programa, né? A gente sucumbiria a muitos episódios de doença, por exemplo, sem a gente sequer se dar conta do perigo, né? Agora, o sofrimento, ele é mais profundo do que a dor simples, né? Do que aquela dor sensível. Ele afeta a nossa existência, mas ele tem a sua razão de ser, né? Porque é através do sofrimento, né, que o homem vai se inserir na visão religiosa, né? Quando a gente sofre, inevitavelmente a gente volta os nossos olhos para Deus, para o Criador, buscando, ansiando, né? Ali pelo cessar do sofrimento ou pela compreensão do que a gente está passando, né? Então, por mais real que seja a razão do sofrimento, às vezes não basta coragem para enfrentar aquele sofrimento como a dor, né? A gente precisa daquele estímulo maior, que é aquele estímulo da espiritualidade, da religião, do se ligar com o mais alto, né? Então, o sofrimento, a gente pode dizer assim, ó, sofrimento é a dor que perdura, é aquela dor que nos impede sempre de seguir em frente na nossa caminhada. Falei demais, né, Jeff? Que é isso, Lara. Só queria reforçar o que a Lara falou no início, né? É muito importante que você também assista o programa anterior, porque o programa anterior ele vai falar sobre a dor, né? A Lara falou muito bem que a gente está fazendo vários programas, um tema muito interessante, que é a dor, sofrimento, que é esse que você está vendo agora, e o próximo será o socorro, né? Então aí temos três temas muito importantes que se interligam, que estão sempre se interligando ali, estão sempre complementando um ao outro. Então é importante que você assista o programa anterior e também o próximo que a gente vai fazer aí, próximo domingo. E sobre o tema de hoje, é muito interessante a gente também entender que a dor, né, a Lara falou muito bem, ela não é, a dor não, o sofrimento ela não é só seguida de dor. Também é sofrimento que não tem dor, se chama sofrimento indolor, né? E como acontece isso? Por exemplo, a gente está sofrendo por uma coisa que a gente fez, ou uma coisa que a gente está pensando que pode acontecer, ou um exemplo, né, é, muito interessante, que é, por exemplo, vamos supor que vai chegar um familiar, um parente ou um amigo que eu não quero receber, ou que eu não estou disposto a receber, eu fico lá, nossa, vai chegar a pessoa hoje, começa a sofrer, começa a criar todo um ambiente, né, de doentio, né, mental, aonde começa então a criar esse ambiente e começa a se perturbar, a ponto de a gente começar a sofrer sem precisar. Então, muitas vezes a gente sofre, né, sem estar precisando de sofrimento, são questões de nosso próprio desequilíbrio, nosso próprio falta de controle, nossa própria indisciplina, né? Então, tudo isso aí gera o sofrimento. Então, são questões, não são todas as questões, mas algumas das questões que geram sofrimento, né? E recomendo que você faça a leitura do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra muito interessante, que é uma obra que fala sobre as aflições, né? Então, o sofrimento está dentro das aflições, né? Então, as aflições que a gente tem, elas são decorrentes do nosso próprio passado ou do presente também. E hoje, queria então abordar uma instrução dos Espíritos de Lacordaire, capítulo 5º, né, que fala o seguinte, vou achar aqui o mouse aqui, que meu mouse está funcionando. Chega um dedo aqui. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta.
é preciso que se tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mas mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então, realmente, se a gente for perceber, o que o Lacordaire está falando aqui é o seguinte: nós precisamos entender que a prece, sim, é um medicamento que nos ajuda a aliviar o sofrimento, nos ajuda a aliviar a dor. Porém, entendamos que tudo que a gente sofre, todas as dores que a gente passa, todas as aflições que nós temos na nossa vida, são consequências de nossas próprias ações. Mas Deus não coloca nenhum fardo pesado em nossos ombros. Se a gente está carregando um fardo muito pesado, é porque nós podemos suportar esse fardo. Se as dores que a gente está passando, sofrimentos, as aflições, exigem uma coragem, um esforço muito grande nessa parte, ótimo. Temos uma grande oportunidade de aprender com isso. Temos uma grande oportunidade de entender algumas questões que a gente deixou de aprender. Então, são consequências, né, eu vejo como consequências de ações, atitudes que a gente fez, ou que a gente está fazendo atualmente. Então, essa está inteiramente ligada à lei de ação e reação. Então, tudo que a gente passa sofrimento, que é o tema de hoje, lembre sempre, nada é, acontece por acaso, nada é por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê na vida. E algo mais importante ainda, reforço mais uma vez, que nenhum fardo é colocado em ombros fracos. O fardo, ele é proporcional à nossa própria força, né? Nossa própria coragem, esforço, que nada mais é do que uma forma de você acordar para a vida, vamos dizer assim, acordar para a realidade do espírito, na realidade da alma, da mente equilibrada, da mente disciplinada, com bons hábitos, com boas atitudes. Logo, entendamos o seguinte também, que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, que nós, se a gente quer ser anjo, nós precisamos aprender todos os caminhos, os bons e os ruins. Como nós somos um mundo de provas e expiações, é normal, é comum, na verdade, não é normal, é comum nós passamos mais aflições do que as felicidades. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, ou seja, onde o mal ainda predomina e o bem ainda está ali tímido, né? Não quer ainda se envolver, não quer ainda se mostrar. Mas é porque nós somos tímidos. A gente não quer ainda exercer um papel ali de fazer o bem, porque nós temos receio ou a vergonha, né, em alguns sentidos, de mostrar a nossa bondade, nossa fé, nosso esforço no bem. Então, é, toda essa aflição que a gente está passando, está recolhendo, está vivenciando, vai ter lá na frente, como diz aqui o Lacordaire, uma recompensa. E qual que é a recompensa? A gente entender por que aconteceu isso, como passar por isso, quais são os mecanismos que a gente utilizou para superar isso, e o mais importante, nós sabemos aprender a ajudar nosso próximo, que está nesse momento com o mesmo sofrimento, com a mesma dor que a gente está passando, que a gente já passou. Então, tudo isso é um aprendizado, é um mecanismo que Deus nos coloca para que nós possamos, então, reaprender a seguir o caminho reto, o caminho do bem, e também para poder compartilhar e ajudar o próximo que está na nossa retaguarda. E a gente tem que pensar, né, Jefferson, por exemplo, né, nós aqui, né, que somos adeptos da doutrina espírita, né, somos espíritas, seguimos o evangelho, seguimos as orientações de Kardec, né, a codificação, procuramos compreender a vida aí, né, a vida, não a existência somente, né, não só essa existência, mas a vida realmente. E no espiritismo, gente,
para o espiritismo, o sofrimento é uma oportunidade, né, para a evolução espiritual. Não é para a gente ficar resmungando, se queixando, se lamuriando, não. É um processo necessário, né, na nossa jornada aí de aprendizado e crescimento, né? Então, a dor, seja ela física, seja ela moral, o sofrimento, seja físico, seja moral, ele é compreendido como uma forma de aprendizado, né? E quando a gente supera o sofrimento, a gente se fortalece, a gente se aproxima de um estado de maior equilíbrio, de paz, de serenidade, né? O Jefferson falou bem, a gente vive ainda, a gente está nesse imbróglio das horas aí, né, de prova e expiação para regeneração, porque nós estamos, né, no fim da transição planetária, mas isso não é de uma hora para outra, né? Então, assim, o sofrimento é realmente associado de forma muito frequente a um planeta de provas e expiações, né? Porque são situações muito desafiadoras, né? Que acontecem conosco, né? E nos impulsionam ali a superar os nossos erros, aprimorar o nosso caráter, o nosso intelecto, tudo isso de acordo com a lei de causa e efeito, né? A gente não sofre à toa, gente. O sofrimento é à toa, né? Qual que é a causa do sofrimento? São as nossas escolhas, né? São as nossas ações que a gente está fazendo hoje, nós vamos colher amanhã, e que a gente fez ontem e está colhendo hoje. O ontem pode ter sido há um mês atrás, um ano atrás, como pode ter sido há 1000 anos atrás, em outra existência. Então é importante a gente compreender isso, porque o sofrimento não é castigo. Ele é oportunidade de aprendizado. Aí pode ser castigo? Pode. Por quê? Porque a lei de Deus pune? Pune. Deus não pune, mas a sua lei traz a corrigenda necessária. Né? A gente tem até um programa aqui que fala sobre, né, castigo, punição. Então, vale a pena você ver. O sofrimento, ele traz a oportunidade de transformação. É um convite que o sofrimento faz a criatura humana para que ela busque o seu aprimoramento, para que ela busque a pacificação, para que ela busque amar ao próximo. Então é preciso ter resignação, é preciso ter esperança, né? Diante da dor, a gente tem que ter resignação. Diante do obstáculo, diante da dificuldade, diante do sofrimento, a gente precisa ter esperança, que nós vamos superar, né, essas dificuldades. Quando a gente supera as dificuldades, é aquilo que eu falei, a gente se fortalece, a gente se aprimora, a gente está dando mais um passo rumo ao nosso objetivo, que é atingir a perfeição, né? Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, qual a finalidade que Deus criou os espíritos? Para atingirem a perfeição, né? Então, nós temos que ter. Jesus tem um papel fundamental nesse processo, porque ele é um modelo de perfeição para a nossa humanidade. Ele é um modelo, ele é um espírito crístico, um espírito puro. Ele também passou no seu processo evolutivo pelo sofrimento. Quando ele aqui encarnou-se, ele também passou pelo sofrimento, pela dor física, também passou, sim, pelos desafios ali, né? Que ele, quantas pessoas ali que escutavam o que ele dizia naquele momento, né? Sombrio do Calvário, mas de tanta importância para nós, viraram as costas para ele. Isso também é um sofrimento. Aquela pessoa que estava ali com ele, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Então vejam, Jesus passou por aqui nos ensinando a suportar a dor e o sofrimento, como parte do nosso processo evolutivo, né? Então, o sofrimento, gente, a dor, essas duas ferramentas evolutivas, elas servem como mensagem, né, para que nós reflitamos sobre as nossas vidas, sobre a nossa necessidade de mudança. Aliás, rapidamente, Jefferson, o Emmanuel, ele faz uma comparação no livro, eu esqueci, eu acho que é o Justiça Divina, eu me lembrei aqui agora, que ele faz uma comparação muito interessante,
Se não for justiça divina, gente, eu me corrijo depois e a gente deixa a informação aí nos comentários. Mas eu tenho quase certeza que é justiça divina, não me lembro a mensagem. Mas ele vai falar para gente que lembram daquelas máquinas fotográficas antigas que a gente tinha que revelar o filme, tinha aquele papel, aí tinha uma sala escura, tinha ali um agente que você colocava ali umas gotinhas ali, um líquido fixador, né? O Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a dor é esse agente fixador, porque a dor nos expõe à nossa fisionomia moral, né? Como que nós estamos moralmente? A dor é que faz isso. E o sofrimento é aquele fotógrafo oculto, aquele que não aparece ali toda hora, mas que está tirando as fotinhos ali de você, né? Por quê? Porque ele investiga o sofrimento, os mais íntimos aspectos da nossa personalidade. Né? Ele nos desnuda, ele aclara, ele joga luz nos nossos impulsos mais inferiores, né? Ali que estão dentro de nós, ele deixa tudo à mostra. O sofrimento faz isso, gente. É por isso que quando a gente tem algum problema, né? A gente precisa fazer esta análise de nós mesmos, né? Como se a gente estivesse tirando uma foto de nós, para que a gente veja, opa, foi ali mesmo que eu errei, tenho que voltar lá e corrigir, né? Então, veja, Emmanuel sempre é fantástico, né? Então, gente, ninguém, aliás, quero só deixar uma frase de Emmanuel. Emmanuel diz assim, aí sim no livro Aulas da Vida, ele, né, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele diz assim: ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Né? Alguma coisa que a gente fez e a gente está sofrendo agora. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obtê-la, essa coisa. Então, às vezes eu quero muito chegar, por exemplo, eu quero muito, alguém aí quer muito ser médico. Você vai passar pelo sofrimento das horas sem sono, de você estar estudando, de você não sair, né? De você estar ali, você abrir mão do convívio familiar um pouco, você vai estar concentrado ali estudando, né? Então veja, sofrimento é importante para nós. Exatamente, né, olha, muito, muito importante mesmo. E eu queria falar uma passagem aqui da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, né, e também de psicografia de Chico Xavier. É uma lição assim, direta assim, para nós, né? Fala Emmanuel: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Nossa, é um tapa na nossa cara. O Emmanuel é direto, eu gosto mesmo porque ele é direto, né? Não passa a mão na cabeça de ninguém. E é verdade, né? A gente não tem, a gente é cristão, a gente entende as leis, como funcionam, a gente entende como se portar, como se conduzir diante das situações, a gente sabe e reconhece o evangelho, a gente entende o evangelho. Por que nós agimos de forma contrária? Por que nós fazemos o contrário daquilo que Cristo falou? Se alguém, né, nos pede para andar uma milha, vamos andar duas. Por que a gente não oferece o outro lado da face? Então, por que a gente não sabe, por que a gente não pode perdoar o nosso algoz? Por que a gente não pode fazer as coisas que Deus nos pede através do Evangelho? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar seu inimigo. Né? Que a gente a gente saiba perdoar 77 vezes, 7 vezes. Então, são questões assim que não, eu sei que não é fácil, mas a gente não se esforça muitas vezes, a gente acaba esquecendo disso. E aí traz sofrimento. Então, o sofrimento, né, ele é uma consequência para nos chamar a atenção. Olha, Jefferson, você errou, você está sofrendo porque você errou nisso, você não seguiu a linha correta, a linha direta com o Evangelho de Jesus. Então, logo você está sofrendo, né? Então, uma questão mais, digo mais moral, né? Se eu estiver andando ali e cair, machucar e ficar
com dor e sofrimento, fiquei machucado, é uma consequência da minha falta de atenção, muitas vezes, né. Então, temos uma passagem da epístola de Pedro, né, epístola 1 de Pedro, né, que é terceiro parágrafo, item 17, né, que fala o seguinte: "Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Então é melhor que a gente sofra fazendo o bem, do que fazendo mal". E isso é uma coisa que nós precisamos entender, o cristão precisa entender isso. Se você estiver sofrendo, é porque você tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem, você tiver um sofrimento, uma coisa que seja fazendo bem, não fazendo mal. Porque é muito ruim para nós, a consequência muito desastrosa para nós, quando a gente está sofrendo porque a gente fez a coisa errada. A gente cometeu algum equívoco, algum erro, a gente cometeu uma injustiça com alguém. Então, tudo isso são questões que nós precisamos pensar, né. Então, por isso que eu reforço de novo o que o Pedro falou aqui, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Então vamos sofrer, né, pelo bem que a gente faz, não pelo mal que a gente está fazendo, né. E já entrando nas minhas construções finais, queria falar o seguinte, que, muitas vezes a gente fica irritado, a gente fica ali, chateado, né, fica triste, e ataca aquela gastrite muito forte, né, nós, né, causa desequilíbrio intestinal, ou então uma coisa que, uma raiva que a gente passa, uma irritação que a gente passa, por questões que não são, vamos dizer assim, coerentes, né. A gente acaba sofrendo muitas vezes sem precisar. Então, muitas pessoas, a gente precisa, na verdade, a gente precisa entender que muitas pessoas passam por coisa muito pior que a gente está passando. As minhas dores, meus sofrimentos, hoje, são pequenos, em vista de muita gente que está passando horrores aí, tá com muitas dificuldades que a minha é praticamente insignificante. Então não vamos achar que nosso sofrimento, ele é o maior de todo mundo. Não, porque ele é dos menores, às vezes menores, com certeza. E no livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, faz o seguinte: "Encoraçando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula ou da aflição." Ou seja, a gente acaba criando muitas vezes as doenças por nossa própria invigilância. A gente sofre muitas vezes sofre por quê? Porque está sofrendo porque nós não somos invigilantes. A gente não carrega a máxima de Jesus, que é vigiai e orai. E para finalizar, fala o seguinte o Emmanuel no livro Material de Construção: "O sofrimento é sempre um convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus." Deixar vocês meditando sobre isso. O que o sofrimento é uma entrevista com Deus? Vamos pensar um pouco? As considerações finais, por favor. Pois é, né, Jefferson? Há muito que a gente precisa pensar, né? Muito material aí para a gente refletir. Mas eu quero deixar aqui, gente, só uma questão, né? Sofrimento ou aflição, padecimento, né? Todos são sinônimos. Vamos lembrar que Jesus falou assim: bem-aventurados os aflitos, né? Por quê? Porque o aflito, ele tem a oportunidade de provar a sua fé, de dar o seu testemunho, né, de ser firme, de perseverar, né, na sua submissão à vontade de Deus. E é exatamente porque aí nós vamos achar alegria, nós vamos achar a verdadeira felicidade, né? Então, para terminar, Jefferson, eu quero, como considerações finais, deixar um poema de Cruz e Souza, está no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Vejam que interessante. Cruz e Souza diz assim: toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto,
serás pobre de luz, se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto, de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge a revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. Muito bonito, né? Gente, todos nós sofremos. Leon Denis fala: tudo sofre. O sofrimento é uma ferramenta, né, da lei de amor do nosso Pai para a nossa própria evolução. Muito bom. Então, pessoal, chegamos ao final desse programa de hoje. Já convido de novo vocês a assistirem o programa anterior, que é sobre dor, que é o programa número 93, e o programa número 95, que virá no domingo que vem, que é sobre o socorro, né. Então é muito importante a gente entender a dor, o sofrimento e qual que é o socorro a essas 2 questões, né, que a gente vive, que é um tema das aflições, né, que a gente vive no dia a dia. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco aqui. Antes disso, Lara, por favor, faça o convite para o seu canal. É isso aí, gente. A gente, né, resolveu aí ativar o nosso canal, né, que é referente ao nosso blog Fé para Quê, né? O blog féparaquê.com, lá no YouTube, Fé para Quê, né? No Instagram também, Fé.paraquê, né? Então, nos siga aí nas nossas redes sociais, dá uma olhadinha lá no YouTube, se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, porque o mais importante, como Emmanuel sempre dizia a Chico, é nós divulgarmos a doutrina espírita, né? Então, se você gostou, vai lá, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, como você faz aqui também no canal aqui do Jefferson. E eu vou deixar na descrição aqui na descrição o link para você poder acompanhar e se inscrever e seguir o canal da Lara, Fé para Quê, aqui no YouTube. E se você também quiser seguir a gente também nas redes sociais, temos aqui nossos sites, aqui embaixo, nossos nomes, né? Temos também o nosso Instagram, está aqui embaixo também na descrição, você pode estar acessando através de lá. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você sempre divulgue, sempre leve a mensagem do Cristo aonde as pessoas estão precisando. No mundo, tanta aflição, tanto distúrbio e perturbação que a gente está vivendo nesse momento, é importante te levar a luz, te levar um cadinho de luz, um cadinho de esperança, de fé e também de incentivar a coragem em agir em favor do Cristo. Então, siga a gente nas redes sociais, se inscreva e eu vejo você no próximo programa. Galera, boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Até a próxima. Boa semana a todos. Fique com Deus.